Bom dia a todos que nos acompanham, espero que estejam todos bem. Meu nome é Fernando Pellens, eu sou coordenador da área de agribusiness do escritório Souto Correia, Advogados, e hoje o nosso webinar vai tratar sobre a compra e venda de safra futura, um tema aí que, dado o momento atual, ele vem causando algumas preocupações no mercado. Inicialmente, antes de iniciarmos, eu acho que é oportuno fazer um breve destaque ao fato de que os participantes que aqui estão, que gentilmente aceitaram o nosso convite para debater e compartilhar as suas experiências, eles fazem parte de organizações, líderes, inclusive, em seus segmentos de atuação, e que eu gostaria de deixar claro aqui, enfim, registrado, que a manifestação deles, a opinião expressada por eles hoje, em momento algum, em hipótese alguma, representa a opinião das suas respectivas empresas. Eu acho que é importante a gente pontuar isso. Esse é um bate-papo absolutamente informal, para uma troca de ideias, de experiências. Então, só gostaria de deixar claro aqui que a manifestação dos participantes representa a opinião pessoal deles, tá? Em momento algum, representa a opinião ou qualquer manifestação em suas respectivas empresas. Bom, dito isto, eu acho que vale uma breve reflexão antes da gente iniciar sobre a importância da compra e venda a termo, ou melhor, da compra e venda de safra futura, principalmente quando a gente faz uma análise sobre o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, né? Eu acho que quem atua no segmento sabe da importância que teve a compra e venda de safra futura para o desenvolvimento do Centro-Oeste, por exemplo, quando os agricultores começaram a migrar do sul do Brasil para o Mato Grosso, para a Bahia, e lá não havia instituições financeiras, principalmente, dispostas a tomar o risco desse desenvolvimento. E aí vem o papel importantíssimo que a gente precisa reconhecer, principalmente das tradings, da indústria de insumos, da indústria de químicas, que acreditando no potencial produtivo dessas regiões e acreditando principalmente no potencial desses produtores desbravadores, né, criou ao seu modo, né, uma operação de mercado hoje conhecida como barter, onde há uma troca de insumos e onde há preponderantemente uma operação que está vinculada à compra e venda de safra futura. A partir daí, a gente tem o contexto que tivemos a edição da lei da CPR, que foi importantíssima para formalizar essas operações, para viabilizar essas operações, e eu digo isso tudo só para trazer um pouco do contexto e da importância que é a operação de compra e venda de safra futura, tá? Onde o produtor pode também fazer o seu hedge, onde tanto a indústria como as trades podem garantir também o abastecimento de suas operações. E aí, a partir daí, a gente buscou formatar esse evento para discutir um tema que realmente ele é palpitante, ele é um tema que ele é muito sensível, muito caro ao agronegócio, porque ele impacta também não apenas no financiamento, mas como também no desenvolvimento de certas regiões, como foi o caso do Centro-Oeste. A gente vive um momento, podemos dizer, de certo ativismo judicial, onde o risco que vem crescendo cada vez mais, ele pode chegar a um ponto, e por que não dizer isso, de colocar em risco até mesmo a liquidez dessas operações. Amanhã ou depois a gente pode chegar a um momento em que não vai ter interesse por parte dos compradores em fomentar, né, o agronegócio através dessas operações. Então, a gente formatou esse evento em basicamente 2 blocos, daria para dizer assim, uma primeira introdução, onde a gente pretende trazer uma análise econômica e mercadológica dessas operações, ou seja, qual é o fundamento econômico para que se venda uma safra de forma antecipada, ou, olhando do outro lado, qual é o fundamento, a razão econômica para que se compre uma safra de forma antecipada. E aí, para isso, nós convidamos o Marcos Araújo, sócio-diretor da Agrinvest,
tem larga experiência no tema. O Marcos, inclusive, é autor do livro O Segredo do Grão, que de forma muito didática aborda todas essas questões. E aí, num segundo momento, a gente passa para análise contratual, análise jurídica, enfim. Bom, dado o contexto econômico, dados os riscos econômicos envolvidos, quais são os instrumentos contratuais que o mercado moldou para que essas operações se viabilizassem. Então, aí, a partir desse momento, nós convidamos a Flávia Costa, gerente de originação da ADM, que vai trazer a sua experiência frente à empresa com essas operações, as principais cláusulas que ela entende mais sensíveis, né? Contaremos também com o Jorge César Ferreira da Silva. O Jorge César, sócio fundador do escritório Souto Correia, também tem larga experiência em direito civil, temas principalmente envolvendo inadimplemento, cláusulas penais. E na sequência a gente passa então para o Thiago Polizel, que é gerente jurídico da Fiagril, e aí também vai compartilhar conosco a sua experiência frente à empresa, principalmente com a sua atuação no Centro-Oeste, né? A Fiagril está sediada em Cuiabá, e principalmente a sua atuação frente a recentes casos de recuperação judicial, né? Eu acho que é muito importante a gente abordar esse tema da recuperação judicial, porque ele traz um reflexo sistêmico em todas essas operações, né, de risco. E teremos também conosco o Rodrigo Telecheia, que é sócio da área de reestruturação e insolvência do escritório Souto Correia, que também vai colaborar conosco em sua funcionária sobre o tema da recuperação judicial. Bom, cada um terá 15 minutos, então, eu vou passar de imediato, então, para o Marcos, para que a gente possa, ainda ao final, ter algum tempo de responder eventuais perguntas, enfim, porque o tema realmente ele é polêmico. Bom, Marcos, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela tua disponibilidade, tá? O tempo é todo seu e, por favor, fique à vontade. Acho que está no mudo, Marcos. Olá, doutor Fernando, bom dia, me escutam? Muito bem, Marcos, muito bem. Obrigado pela oportunidade. Em seu nome, estendemos os cumprimentos aos colegas participantes desse nosso bate-papo. Muito importante o nosso tema, né? Nós estamos falando do mercado futuro da soja, reflexos contratuais e econômicos, e vale citarmos que também não é essa realidade, esse risco de mercado hoje que nós estamos vivendo do lado da indústria do hedge, dos compradores, né? Essa insegurança jurídica pode sim afetar a comercialização das principais commodities agrícolas aqui do Brasil, não só a soja, como o milho e o algodão, por exemplo. Nós já temos algumas commodities que nós temos pouca liquidez e essas operações de venda futura, venda a termo ou barter são bastante penalizadas, a exemplo do arroz e do feijão. Então é importante que nós, quando uma trade, uma revenda, entra fazendo as operações de compra futura, no Centro-Oeste, hoje, no Mato Grosso especificamente, citando dados do IMEA, doutor Fernando, algo como 50% do custeio das lavouras vem das multinacionais e das revendas, como a Fiagril, por exemplo. Então, essa insegurança jurídica pode cada vez mais estancar a torneira do crédito para o produtor rural. Temos que tomar muito esse cuidado. A justiça brasileira tem que estar ciente disso daí. Quando nós temos, então, essa operação de originação de grãos, por exemplo, uma revenda, Fiagril, vou usar o exemplo Fiagril, ADM, que também são clientes nossos em comum. O pessoal entra no campo fornecendo agora fertilizantes, entregando para o produtor rural agora durante julho, agosto, para iniciar o plantio da soja em setembro, e eles vão receber essa soja lá em fevereiro para entregar, por exemplo, para a ADM, FOB Santos, FOB Paranaguá, nos portos. Quando isso acontece, essas operações de troca são operações de longo prazo, 180, 210 dias normalmente, até o pessoal entregar o fertilizante e receber de novo essa soja.
Quando isso acontece, essas operações de barter, a venda a termo futuro, os compradores, para gerenciarem seus riscos de preço, fazem as operações de hedging. Ou seja, eles estão efetuando uma compra futuro da soja com o produtor rural e no mesmo instante, vamos na Bolsa de Chicago, que é a referência mundial para o hedging da soja, fazemos venda de contratos futuros de soja. E se nós efetuamos uma compra em reais, também torna-se necessário um hedge da taxa de câmbio, seja via contratos futuros em bolsas de mercadorias ou propriamente um NDF junto a instituições financeiras. Por exemplo, nós temos hoje, nessa situação do mercado, nós temos Chicago março do ano que vem a 878 centavos o bushel. Nós temos um dólar futuro ao redor de 5,44 e um prêmio FOB Brasil 40 centavos acima de Chicago. Isso liquida um preço da soja no porto a R$ 107,50 a saca para março de 2021. Quando um produtor rural faz essa venda futura, ele também pode fazer o barter, que já garante essas relações de troca, X sacas de soja para 1 tonelada de adubo, mas também ele pode usar esses mecanismos de venda futura para garantir o seu retorno financeiro, o seu lucro. Exemplo, vamos pegar uma região norte do Paraná. Uma soja de R$ 107,50 no Porto de Paranaguá liquida uma soja no norte do Paraná ao redor de R$ 100 uma saca. Um produtor colhendo 60 sacas por hectare, nessa condição atual do mercado, ele estaria garantindo uma margem futura ao redor de 90%, R$ 2.900 por hectare, o que sem dúvida para a sojicultura é uma excelente margem. Então, essas ferramentas de venda futura, essa transferência de risco, é muito importante que nós não percamos isso, essa credibilidade do mercado, porque se nós perdermos isso e essa confiança for abalada e permanecer essa insegurança jurídica, pode sair muito caro para o agronegócio brasileiro, Fernando. Bom, dito isso, pegando um exemplo, nessa situação do mercado, nós temos esse risco, um risco inerente para os compradores, seja trading, revenda ou cerealista, quando faz o seu hedging, é o risco da variação do preço. Seja o risco de Chicago, o risco da taxa de câmbio e o próprio risco do prêmio, que nós chamamos de bases no mercado internacional. Se a ADM fez essa compra de soja dos produtores e no mesmo instante ela fez os seus hedgings, Chicago, o do dólar, e fez uma venda desse prêmio custo e frete China, a ADM está assumindo todo esse risco de logística interna, de logística externa também, o frete marítimo. Tudo isso é travado. E hoje essas grandes companhias, dentro do seu compliance, da sua gestão de risco, é determinado a sua política de risco, a sua política de hedging, que os traders têm que estar cumprindo isso daí. São empresas de capital aberto, tem uma legislação no exterior muito rígida sobre isso daí. Eu estou falando também agora da marcação a mercado, o market to market. Quando nós fazemos essas compras futuras e fazemos o hedge, vocês agora, essas empresas de capital aberto, são obrigados a ter esse controle diariamente. A marcação a mercado é um critério contábil da precificação de ativos. Isso também a gente não pode fechar os olhos para isso daí que é muito importante. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, uma soja futura a R$ 107,50, Chicago a 8,78 o bushel e o dólar futuro a 5,44, doutor Fernando. Eu vou pegar um exemplo que se a soja Chicago subisse para 9,20 o bushel, apenas 41 centavos, e o dólar futuro de 5,44, que é agora a taxa futura, saltasse novamente para 5,95. Isso saltaria o preço da soja no porto de R$ 107,50 para R$ 123,11 uma saca. São R$ 15,60. Se porventura
nós tivéssemos um default, esse risco de crédito de contraparte, que esses produtores não cumprissem seus contratos, os compradores que fizeram seu hedge em Chicago e do câmbio estariam perdendo nessa operação 15 milhões e 600 mil reais a cada navio de soja, 60 mil toneladas. Para a safra que vem, a produção brasileira é estimado, o potencial de produção do Brasil, 130 milhões de toneladas. A comercialização futura do Brasil já está próximo a 35%. Isso representa 45 milhões de toneladas de soja. Pensem comigo o risco financeiro dessa operação. Quantos bilhões nós estamos falando? Então, a justiça tem que se sensibilizar desse risco de mercado para os compradores. E os produtores também têm que entender que numa atividade agrícola, basicamente nós possuímos 4 tipos de riscos. O risco climático, que infelizmente esse ano o Rio Grande do Sul sofreu uma seca terrível. Nós temos o risco operacional, é uma plantadeira, um pulverizador mal regulado. Nós temos o risco de mercado, por isso nós fazemos as operações de hedge, utilizando contratos futuros, opções em bolsas de mercadoria, o contrato a termo com as revendas com as trades, o barter e o risco de crédito. É esse financiamento também com as revendas com as multinacionais. Portanto, termos essa segurança jurídica aqui do Brasil é muito importante para a continuidade dos negócios. Uma vez que toda essa disseminação insana de RJ que hoje vivemos no agro brasileiro tem sim repercutido na credibilidade do agronegócio brasileiro, não só internamente, mas como também internacionalmente falando. Doutor Fernando, eram essas observações e introdução que eu gostaria de estar expondo no nosso bate-papo e eu estou à disposição de vocês aí nesses próximos minutos que estaremos conversando. Perfeito, Marcos. Muito obrigado pela tua explanação inicial. Eu acho que fica bem claro todos os riscos envolvidos na cadeia e principalmente do lado do comprador. Claro que a gente nunca pode esquecer também, por óbvio, aqui, o lado do produtor, né? O que é, na verdade, o originador de toda essa cadeia, né? Mas a gente, fazendo um olhar pelo lado do comprador, a gente vê o quão complexo é uma operação, né, Marcos? Você vê, por exemplo, e aí depois você pode retomar esse tema conosco, por exemplo, a questão do timing do navio no porto, né? Ele não você simplesmente não liga para o freteiro, digamos assim, e encomenda um navio. Esse navio, ele um agendamento, feito com muita antecedência. Esse produto ele tem que estar no porto disponível para o embarque com certa antecedência. Então, é toda uma logística que precisa ser ajustada, né, Marcos? E aí, justamente, o risco do inadimplemento de um elo dessa cadeia, todas as vezes ele gera, né, Marcos, um desarranjo, digamos assim, em toda essa engrenagem. Então, aí a importância do cumprimento, né, dos contratos por todas as partes e mecanismos para incentivar justamente esse cumprimento. E aí, então, migrando um pouco, eu acho que é interessante a gente ouvir um pouco agora a Flávia, que a Flávia vai nos trazer justamente o lado contratual, o lado jurídico dessa cadeia toda, dessa logística toda, né, sob o olhar de uma grande companhia, uma companhia líder, mas claro, na opinião, experiência pessoal da Flávia, quais os pontos mais sensíveis, enfim, que a Flávia entende, né, que possam realmente impactar para o cumprimento ou descumprimento desses contratos, enfim, que ela entenda que possa mitigar esses riscos. A Flávia tem anos de experiência no setor, inclusive somos coautores de um livro, né, Flávia? E, enfim, fique à vontade, Flávia, um prazer recebê-la. Muito obrigado mais uma vez
pela sua disponibilidade. O tempo é todo seu. Obrigada, gente. Obrigada, Fernando. Obrigada, Souto, pelo convite. É definitivamente um prazer, uma honra participar dessa discussão com vocês. Bom, o meu objetivo hoje é trazer para vocês um pouco da realidade contratual e operacional desses contratos que eu chamo de contrato de compra e venda antecipada de produto para entrega futura, né? Por que eu denomino dessa forma? Eu tomo sempre o cuidado para a gente, porque o mercado, ordinariamente, quando fala desses contratos, ele denomina contrato futuro ou contrato a termo. E é isso que o Marcos comentou agora, né? O contrato futuro e o contrato a termo, do ponto de vista bem técnico, ele normalmente é operado dentro do ambiente da Bolsa de Mercadorias. E o contrato que eu estou propondo discutir hoje aqui, ele é um contrato operado e realizado no ambiente físico dos contratantes, né? Então, não é a gente não pode confundir com o contrato a termo, que é aquele do mercado de opções, que tem call, put, enfim, que é um outro cenário. Aqui é uma compra e venda mesmo, antecipada, no momento pré-safra, para a entrega do produto no momento da safra, alguns meses depois, que é o período necessário para o fomento da própria atividade, cultivo, enfim, para rodar a lavoura. O que é esse contrato que eu quero trazer para vocês, né? Primeiro, quem são as partes? As partes são os produtores rurais, de um lado, na qualidade de vendedor, ele vende de forma antecipada o produto rural soja que ele vai produzir ao longo daqueles meses pós-contratação, e os grandes compradores desse mercado, que são as tradings, são as grandes comercializadoras e exportadoras, as revendas, porque fazem grande parte, um grande player da cadeia, as indústrias esmagadoras para a produção de óleo vegetal ou de farelo de soja, enfim. Então, a gente tem essas duas partes no contrato. Esse contrato, ele é um papel, onde vai estar lá disposto de acordo com a livre vontade, isso é muito importante, com a livre vontade das partes, corresponde bem à livre contratação. Então, ali no contrato, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nome das partes, a qualificação das partes, a quantidade de produto, a qualidade do produto, o prazo de entrega, o período de entrega, que é muito importante dentro desse mercado, eu já vou explicar os motivos, e as outras cláusulas contratuais, né? Então, por esse contrato, o que acontece? O produtor se obriga, de forma inconteste, a entregar o produto que sequer existe. Mas, Flávia, como que eu posso fazer uma compra e venda de um produto que não existe? Tudo bem, é permitido, o Código Civil ele é expresso nesse sentido, não tem problema nenhum você fazer a compra e venda de um produto inexistente. Nesse mercado do agronegócio, essa é a essência da operação. Por quê? Porque os fomentadores do agronegócio, eles objetivam exatamente isso, garantir e fomentar a produção do produto para que o produtor, inclusive, consiga trabalhar com aquele pré-pagamento ou com aquela certeza futura de que ele vai ter para quem vender. Pois bem, então, é tranquilo, o Código Civil autoriza você fazer a compra e venda do produto ainda que inexistente. O grande ponto que surge é o seguinte: bom, o produto não existe. E se ele não vier a existir? Né? Por qualquer motivo, a gente sabe que o agronegócio ele é muito vulnerável a condições climáticas, pragas, agora essa situação que a gente vem enfrentando, pandemia, enchente, chuva, excesso de chuva, escassez de chuva, tudo isso vai atingir diretamente o contrato. Se essa lavoura não se formar e não existir, o contrato igualmente deixa de existir? Não, ele se torna obrigatório. A obrigação de entrega se mantém, né? Essa é a base da coisa. Então, a gente tenta, por esse contrato, dar algumas garantias, tanto de entrega quanto de que o comprador vai ter o abastecimento com esse produto. Então, o que significa dizer que se no futuro você não tiver a produção efetiva, por qualquer motivo, o produtor continua obrigado a entregar o produto. Quanto a isso, o nosso judiciário positivamente é bem sensível, ele entende bem a realidade. Então, obviamente, quando você tem quebra de safra, praga, uma situação que desequilibrou o mercado e o contrato, ordinariamente os produtores tentam discutir, isso é natural, acontece, mas o nosso judiciário já tem, ele tem essa compreensão de que até pelo princípio da fungibilidade da soja, a soja é um produto fungível,
que você pode substituir, o produtor, ele se mantém obrigado a cumprir o contrato. E graças a Deus, nosso judiciário entende, as disputas, como a gente sabe, acabam sendo morosas, mas na sua grande maioria, o contrato se mantém defendido, né? O ponto nosso grande ponto, assim, só voltando um pouco da função dessa contratação, esse contrato ele tem duas funções, né? Ele é benéfico, na minha leitura, ele cumpre perfeitamente a função social e econômica do contrato, porque ele protege tanto o produtor quanto os compradores. O que eu quero dizer com isso? O produtor, ele tem dois grandes medos, né? Ele tem o medo de produzir, investir na lavoura, investir no negócio e não ter para quem vender e ficar com esse produto parado, ou porque ou incorrendo o custo de armazenagem ou ter que pagar o custo para vender o produto fora do seu quintal, né? Então, se ele não conseguir ter a certeza que ele vai vender ali para as tradings e para as revendas e para os players que estão próximos dele, ele vai ter que pagar para o custo de transporte até o Porto de Santos, por exemplo. Então, ele também também se preocupa com a certeza de escoamento da produção. Ele também tem a preocupação com a flutuação do preço, que é isso que o Marcos disse, é um mercado extremamente elástico e a gente tem uma flutuação de preço considerável de uma safra para outra por infinitas variáveis. Então, o produtor também não quer perder, ele não quer chegar no momento da safra e correr o risco do preço ter caído, e correr o risco de, por qualquer motivo, ele perder o investimento dele e sair ou no 0 a 0 ou eventualmente negativo. Então, esse é o lado do produtor desse contrato. Em contrapartida, o contrato também protege as tradings. Por quê? Porque as tradings e as revendas e as grandes indústrias precisam do produto, elas precisam ter alguma certeza de abastecimento. Poxa, eu preciso saber quantas toneladas de soja eu vou ter entrando na minha casa para eu exportar, para eu assumir compromissos comerciais, para eu esmagar, produzir óleo vegetal, enfim. Então, as tradings também precisam se planejar. Em paralelo, ela também precisa ter um planejamento financeiro, que é exatamente o que o Marcos já trouxe. De novo, a flutuação do mercado, que é muito sensível. Então, assim, eu não tenho dúvida de que esse contrato, ele preenche a função social, a função econômica da coisa, que é proteger os dois players. Então, para mim, é um contrato que sai na largada equilibrado. O grande ponto é que é o seguinte, dentro desse contrato nós temos duas cláusulas, e eu vou pincelar o tema porque o Dr. Jorge vai falar melhor do assunto. A gente tem duas cláusulas ali dentro que visam o quê? Incentivar o adimplemento e ou recompor eventual prejuízo do comprador. O que eu falo em incentivar o adimplemento? É a denominada cláusula penal. Eu não vou falar muito do juridiquês da cláusula, porque o Dr. Jorge vai explicar melhor o conceito e a natureza jurídica dela, mas essa cláusula nada mais é uma cláusula que busca o quê? Produtor, cumpra o seu contrato. É uma cláusula que busca evitar o inadimplemento através de aplicação de multa, tá? Então, ela está lá dizendo que se o produto não for entregue no período de entregue, vai aplicar uma cláusula. Em paralelo, existe uma outra cláusula que a gente denomina no mercado cláusula de washout. O que é essa cláusula? Essa cláusula, ela busca basicamente recompor o custo caso o produto não seja entregue e os compradores precisem procurar no mercado. Porque o que acontece? De novo, tem toda uma operação por trás da compra, né? Esmagamento, exportação, conversão em farelo de soja. E se esse produto não for entregue, a grande verdade é que esses compradores vão buscar no mercado disponível. Então, eles não receberam o produto do produtor A, eles vão para o produtor B, bate na porta dele e fala, me vende o que você tem. E aí o produto vem com outro preço, porque, de novo, o mercado é extremamente elástico. E aí, nesse momento, ele tem um custo de recompra, e esse custo, por esta cláusula contratual, que é a cláusula de washout, pode ser repassado pela via judicial, eventualmente as partes conseguem negociar extrajudicialmente, mas pode ser repassado ao produtor, que significa dizer que o produtor, bom, a compra e venda antecipada foi feita ao custo de 70, na hora de recompra, a saca estava 87, por exemplo, teve uma diferença de R$17 por saca, e aí o produtor repaga ao comprador esse prejuízo. Tá, aí a gente tem algumas discussões judiciais, porque o nosso judiciário, ele não compreende tão bem o porquê dessas duas cláusulas. Elas têm natureza jurídica diferentes, o Dr. Jorge vai explicar melhor,
mas a grande verdade é que elas são diferentes na sua essência e o judiciário não necessariamente entende. Aí a gente tem as mais variadas decisões. Tem juiz que cancela as 2 cláusulas, tem juiz que diminui o valor da cláusula para aplicar o 1% mensal, que é o que o Código Civil permite. Tem juiz que entende que a relação é abusiva e precisa de um reequilíbrio, e aí determina a perícia. Enfim, a gente tem uma gama de decisões que agregam insegurança jurídica ao cenário, porque a grande verdade é que a hora que você entra para cobrar essas cláusulas, no judiciário você não tem grandes certezas. O que alguns players estão fazendo agora? Como essas cláusulas juntas, normalmente no contrato, elas acabam somando 30%, 40%, 50% do preço do contrato, alguns players, quando vão iniciar a cobrança dessas cláusulas, eles já reequilibram em manifestação de boa-fé, né? Então, o que se faz? O meu prejuízo não foi de 30%, eu sei que contratualmente eu poderia cobrar 30%, mas o meu prejuízo não foi de 30%, ele foi de 12%. Então, eu vou fazer essa prestação de contas, vou explicar para o juiz quais são os meus encargos, o que efetivamente eu preciso recompor do meu preço e do meu prejuízo, e vou cobrar só o que efetivamente é justo. O ponto que eu trago é o seguinte: isso tem sido muito bem visto pelo judiciário, é uma tendência, as empresas estão cada vez mais tomando essa cautela exatamente para evitar a morosidade judicial, porque cada discussão de preço paralisa as execuções e é o caos. Mas a discussão que eu trago é que a gente precisa sempre ter em mente que essa conduta do mercado é mera liberalidade, não é uma obrigatoriedade, né? Porque as cláusulas que estão no contrato, elas são cláusulas vigentes, né? O contrato faz lei entre as partes. A partir do momento que o contrato faz lei entre as partes, essa lei a gente tem que respeitar. Isso é o princípio básico da segurança jurídica. Mas alguns players, em manifestação de boa-fé e tentando afastar a alegação de tentativa de enriquecimento sem causa, vêm reduzindo esses valores. Tudo bem, é mera liberalidade deles, é direito disponível, mas a gente não pode, com isso, interpretar que essas cláusulas seriam por si só abusivas e tornar isso como um precedente que todas as empresas deveriam aplicar, enfim, porque o mercado, como o Marcos falou, você não consegue ter grandes certezas. Eventualmente, no ano seguinte, você vai precisar utilizar as 2 cláusulas para ter a recomposição do seu preço e do seu prejuízo. Então, há que se manter o respeito, né? Bom, eu acho que o que eu tinha para dividir com vocês era isso, contar um pouco dessa minha experiência e passar a bola para o Dr. Jorge. Obrigado, Flávia. Muito obrigado. Eu acho você trouxe um ponto que é muito importante, que é a questão da função social do contrato, né? Que eu acho que está um pouco linkado com o que eu comentei no início, né? Que e o Marcos também comentou, que é o fomento do produtor. Na verdade, o que a venda antecipada ela pretende é justamente assegurar ou o fomento prévio, né, ou dar uma garantia ao produtor de que uma vez colhida a safra, ele vai ter liquidez para o produto dele, né? Então, eu acho que é muito claro essa função social do contrato aqui, e também a liberalidade entre as partes, ou seja, é uma opção do produtor fazer a venda antecipada. Ele pode fazer se ele entender que o momento é oportuno, que ele tem uma oportunidade de bom negócio, de assegurar um bom preço para a produção dele, ele utiliza dessa liberalidade e faz a contratação, né? E aí, então, vem o ponto, né, que é sensível, que é quando há o descumprimento e aí a reposição desse produto, porque quando a trading faz a compra do produtor, assegura para ele, ela também tem uma expectativa de receber aquele produto e de dar o destino a esse produto, seja para a indústria, seja para exportação, enfim. Então, há uma necessidade de repor. E aí vem a cláusula do washout, que o Jorge agora vai também nos ajudar com a questão da natureza jurídica, o washout, a cláusula penal, enfim, eu acho que o Jorge, com muita maestria, vai conseguir colaborar conosco. Jorge, o tempo é seu, Jorge, fique à vontade aí para fazer um complemento aí a esse tema que muito pertinentemente a Flávia nos trouxe.
Bom, Pelens, obrigado de novo pelo convite. Entre outras coisas, foi muito bom ter a chance não só de trabalhar aqui com esse tema, mas também a oportunidade que eu tive de conhecer outras pessoas que enfim, não eram do meu convívio e aprender bastante com elas nas nossas reuniões prévias, nas nossas discussões anteriores. Então, muito obrigado, Pelens, mesmo, por essa oportunidade. Para nós do Souto Correia, tenho certeza que é uma alegria estar aqui tratando de aspectos do agro e de um tema que hoje é muito importante, haja vista o momento que nós estamos vivendo, né? Um momento em que esses contratos têm de ser cumpridos ou começam a ser eventualmente descumpridos. Então, esse é uma circunstância assim, que nos impõe, talvez, tratar desse tema, e é bom tratar de um tema que não tem uma vinculação direta e necessária com essa triste pandemia que todos nós estamos vivendo. Quer dizer, olhar para o lado e ver que existe vida além da pandemia, inegavelmente é muito bom, e por tudo isso, Pelens, muito obrigado de novo pelo convite. Eu queria retomar aqui um ponto que o Marcos expressou de uma forma muito didática, quando ele tratou dos 4 riscos que nós temos em operações ordinariamente, né? Ou seja, ele disse, nós temos riscos, e me corrige, Marcos, se eventualmente eu me esqueci de alguma coisa, mas nós temos riscos climáticos, nós temos riscos operacionais, nós temos riscos de mercado e nós temos riscos de crédito. Eu gostaria de agregar mais 2 riscos nessa nossa listagem. O primeiro é o risco do oportunismo, né? Ou seja, é aquele risco em que eu, que faço a venda futura, porque eu, com isso, não só ganho segurança, como também tenho um financiamento, quer dizer, do ponto de vista não só jurídico e psíquico, como também econômico, eu consigo organizar o meu futuro. E quando chega o futuro, esse que é o ponto, eu posso aqui, em alguma medida, escolher entre cumprir ou não cumprir, porque talvez o não cumprimento me seja mais eficiente, eu ganhe mais no mercado spot com a mesma soja, né? Então, esse é o primeiro problema, que essas operações, quer a gente queira, quer não, né, vão ensejar. E isso é da natureza dos contratos. Quaisquer contratos que sejam envolvendo risco, né, quaisquer contratos que possuam uma relação como aquela, uma natureza semelhante àquela que a Flávia expôs, nós vamos ter essa mesma circunstância. Quer dizer, quando o futuro chega, o futuro pode ser melhor para uma das partes, e aquela parte que vai preferir o outro futuro que não seja o contrato tem um incentivo econômico para descumprir. Então, esse é o primeiro problema que esses contratos envolvem. O segundo problema que esses contratos envolvem diz respeito a um tema que a Flávia expôs, que é a insegurança jurídica que esses contratos podem ter. O Marcos também falou sobre isso, notadamente quando nós temos um judiciário que tende a olhar esses contratos não com a visão de quem é de dentro do sistema, mas quem tem uma visão, em alguma medida, fora, né? Conhece contratos, conhece contencioso, conhece processo, mas não necessariamente está na lida do campo, né? Não necessariamente colhe a soja, não necessariamente entende de Chicago, não necessariamente entende da cadeia, né, de contratos em que este contrato em particular se estabelece como uma espécie de um elo, né? Esse elo é bem relevante que nós pensemos sobre isso, né? Quer dizer, no momento em que eu quebro um elo, ou no momento em que eu faço com que esse elo tenha alguma fragilidade, no nosso caso aqui, nós vamos ter um efeito em cadeia generalizado, né? Vários problemas ocorrerão. Então, nós temos um risco que eu gostaria de agregar. Então, em primeiro lugar, né, o risco do oportunismo. Esse momento de hoje me parece que é pródigo nesse aspecto, porque quando eu precifiquei lá atrás, eu tinha uma condição não tão boa, digamos assim, como eu tenho hoje do ponto de vista da venda no mercado spot. Segundo lugar, o risco que eu posso ter do judiciário. Quer dizer, são esses 2 temas que eu quero comentar. Em especial o segundo. Em especial, eu não quero reclamar do judiciário.
porque o judiciário não está nessa nossa conversa aqui, nós não temos nenhum juiz, não temos nenhum desembargador. Então, ao invés de reclamar do judiciário, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, qual é o nosso lado, o que eu posso mudar, o que eu posso mudar e o que eu posso fazer para entender, talvez, o risco do judiciário. Acho que a pior coisa que existe no mundo é nós reclamarmos de uma condição que nós temos e continuarmos reclamando da condição que nós temos e não mudarmos, né? Porque isso a única coisa que vai fazer é fazer com que eu continue reclamando e que nada vai se inverter, né? Se eu sei que a coisa não está funcionando bem. Então, para isso, eu preparei uma apresentaçãozinha. E aqui, pessoal, quero dizer para vocês que eu tenho participado de várias lives, webinars e tal, e é a primeira vez que eu faço uma apresentação, isso sim, apresentação em PowerPoint, e eu tenho certeza que isso vai gerar problema, tá? Eu não sei exatamente quando, mas eu sei que vai gerar. Então, tá bem. Vamos começar aqui com a minha explicação, essa que eu quero fazer com vocês, sobre as similaridades e as eventuais diferenças entre as cláusulas de washout e penais, tá? O que elas são, cada uma, assim, muito sinteticamente? Na cláusula de washout, como a Flávia já tinha exposto, nós temos a substituição do inadimplemento pelo preço do mercado atual. Ou seja, quanto que eu preciso para comprar aquela soja que não me foi entregue pelo meu fornecedor, pelo produtor. Então, a soja que não me foi entregue, hoje, ela vale 10. Antes, ela valia 8. O washout significa 2. Né? O washout é aquele valor que eu preciso obter, evidentemente, que do meu contratante, evidentemente que daquele que planta a soja, evidentemente que é daquela pessoa que me vendeu aquela soja, né? Essa pessoa vai me entregar, não vai me entregar a soja, o resultado disso é que eu preciso ter, eu não vou pagar por aquele valor, mas eu preciso ter o resultado, né, dessa diferença do mercado atual, porque eu vou ter que comprar essa soja para colocar no meu navio, como disse muito bem o Fernando, como disse o Marcos, ou eventualmente eu tenho que entregar para alguém que vai fazer com que ela vire óleo e assim sucessivamente. Enfim, né, eu tenho que fazer com que essa corrente se mova. Bom, e as cláusulas penais são cláusulas que estabelecem que, ante a ocorrência de um determinado inadimplemento, por exemplo, a não entrega do produto futuro, eu tenho a possibilidade de cobrar por um determinado valor pré-estabelecido. Né? Então, o inadimplemento me gera, eu que sou credor, me gera a possibilidade de cobrar um determinado valor pré-estabelecido para esse inadimplemento. Como vocês já podem perceber, tanto o washout quanto a cláusula penal, as cláusulas penais, têm similaridades. E é aqui que eu quero, então, demonstrar para vocês. Primeiro ponto, quando é que essas cláusulas se aplicam? Na cláusula de washout vai se aplicar quando? Quando eu tiver inadimplemento, ou seja, quando eu estiver diante de uma hipótese em que a soja que foi contratada não foi entregue. Quando é que eu tenho uma cláusula penal, que também é chamada de multa, né? Frequentemente são conhecidas como multa. Quando é que eu tenho aplicação da cláusula penal? Exatamente quando eu tenho a não entrega da soja. Então, se olhar a razão pela qual essas cláusulas vão ser aplicadas, eu vou ter a mesma situação concreta, eu vou ter a mesma situação fática, eu vou ter mesma justificativa para a aplicação das duas cláusulas. Segundo, quais são as finalidades dessas cláusulas? Bom, a cláusula de washout é pré-liquidar o dano. Eu estou dizendo de uma forma que às vezes é um pouco complexa, e daí nós temos uma certa dificuldade de expressão, de explicação para o judiciário, né? Mas eu estou dizendo que basicamente aquele ponto que eu referi para vocês, eu paguei 8 pela soja, o resultado agora na prática é 10, então essa diferença é 2, eu tenho uma fórmula então para calcular isso, né? Que eu deduzo isso em palavras e aqui vem a cláusula de washout, mas o que eu quero dizer nada mais, nada menos é que eu torno líquido previamente o dano que eu terei no futuro. E a cláusula penal, o que ela faz? Ela tem duas funções historicamente consideradas, aqui nós podemos falar muito sobre isso, mas eu vou sintetizar muito, né? Nós temos a função de pré-liquidar o dano, tal como nós temos na cláusula de washout, e nós temos também, o próprio nome já diz isso, tem um elemento de penalização
daquela pessoa que inadimple, razão pela qual ela incentiva, né, o pagamento, e a Flávia muito bem referiu isso. Terceira circunstância que eu gostaria de comentar, qual é o efeito do pagamento? Quer dizer, o momento em que houve o inadimplemento, se eu pagar aquilo que eu estou devendo, se eu, devedor, pago aquilo que eu estou devendo, qual é o efeito disso? Vamos lá. Na cláusula de wash-out, o que é? Ela extingue o dano, ou pelo menos extingue um dano que nós chamamos dentro do direito de lucro, de dano emergente, ou seja, é exatamente a diferença daquilo que eu precisei ter para que eu tivesse aquela soja que me prometeram me entregar lá atrás. Né? Então, esse dano decorrente do soja que eu tive que comprar num outro fornecedor, essa diferença que eu achar. O que é isso? É um dano, é o dano que está sendo extinto. Na cláusula penal, qual é a função dela? Qual é o efeito dela? Ela vai, de novo, extinguir o dano. Né? Talvez aqui parcialmente, porque depende do tipo de cláusula que eu usei e da amplitude do seu regramento. Quer dizer, aqui dano, aqui cláusula, ela está vinculada, ao que dano ela está vinculada. Então, vamos lá, de novo, a wash-out extingue o dano parcialmente, cláusula penal extingue o dano, como eu disse, talvez parcialmente, porque eu posso ter ainda a possibilidade de uma cobrança posterior. Então, o que eu consigo demonstrar para isso com vocês, que eu encontro frequentemente em acórdãos, em decisões judiciais? É a existência daquilo que já há muito tempo se chama bis in idem, né? Ou seja, é uma repetição de uma mesma função. Então, quero demonstrar isso aqui para vocês num quadrinho simples, né? O wash-out, qual é a razão da aplicação? É o inadimplemento. Cláusula penal, qual é a razão da aplicação? O inadimplemento. Qual é a finalidade do wash-out? É a pré-liquidação do dano. Qual é a finalidade da cláusula penal? Parcialmente, pelo menos, também é a pré-liquidação do dano. Qual é o efeito do wash-out? Extingue o dano. Como eu disse antes, qual é o efeito da cláusula penal? Extingue o dano. Então, aqui, pessoal, salvo que o juiz seja uma pessoa muito voltada ao mercado, e por mais que ele entenda das condições particulares de alguns processos, parece bastante razoável que o nosso amigo, ou talvez nem tão amigo juiz, caia na tentação de misturar a cláusula penal com o wash-out. E se eu misturo cláusula penal com wash-out, o que eu, juiz, consigo ver? Olha, parece ter aqui um excesso, parece ter aqui um bis in idem, parece ter aqui uma dessas cláusulas não pode funcionar. Né? Então, vamos ver quais são as diferenças que nós podemos apontar para que uma coisa seja uma coisa, outra coisa seja outra coisa. Tá? Em primeiro lugar, o wash-out, ele pré-liquida o dano, mas todo o dano não. Só aquilo que nós chamamos de dano emergente. Tá? Os danos materiais, eles são divididos em dois grandes grupos, os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes é aquilo que eu perdi, o lucro cessante é aquilo que eu deixei de ganhar. O wash-out acaba com o que eu deixei de ganhar? Não. Ele soluciona o problema do que eu deixei de ganhar com aquela venda? Não. Ele ataca o lucro, o dano emergente. Ele ataca uma parte do dano. A cláusula penal, como eu disse para vocês antes, vai depender do tipo de cláusula que eu estabelecer, vai depender da natureza, da estrutura que eu der para aquela cláusula. Então, aqui nós temos uma maleabilidade de poder estabelecer qual é o ponto especificamente que eu quero determinar como sendo utilizado na cláusula penal. Pode ser, por exemplo, meus amigos, exatamente o lucro cessante, aquele que não compõe o wash-out, né, e não tratar do dano emergente. Então, eu estou pré-liquidando um dano que não vai se confundir com o wash-out. Outra diferença, o wash-out não possui em si mesmo uma punição. Né? Não que uma cláusula como essa possa não ser entendida eventualmente
como psicologicamente uma punição, até pode ser uma espécie disso, mas ele não é uma punição. O que é que alguém que ia receber uma quantidade de soja tem que continuar recebendo aquela quantidade de soja, só que agora tem um problema, ele não vai receber de quem ele tinha contratado, vai ter que comprar de terceiro. Então não é aqui uma punição, aqui não é nada além do equilíbrio, aquele que a Flávia já nos expôs. Mas, então ele não é. A cláusula penal, no entanto, pode ser uma punição. A cláusula penal pode ser alguma coisa em que eu não preciso sequer alegar o prejuízo, eu posso só demonstrar que ela existe, né? Então aqui nós vamos ter uma diferença conceitual ou diferenças conceituais que podem muito bem ser utilizadas nas discussões judiciais para a demonstração de que eu estou diante de uma determinada situação e não estou diante de outro, e que aquela confusão que eu lhes referia antes não é aplicável no caso concreto. Do ponto de vista de diferenças práticas, eu também quis trazer duas aqui. A primeira, eu preciso, isso nós constatamos na jurisprudência, tá? Que muitas vezes nós não encontramos a comprovação, o dano do washout para quem é do mercado é tão evidente que com muita frequência nós não precisamos chegar até o judiciário, nós achamos que não precisamos comprovar esse dano, e esse dano precisa ser comprovado. Então, a primeira diferença diz respeito à prova. No washout, eu tenho a necessidade de comprovar o dano. O dano não é simplesmente o inadimplemento. Insisto, o dano é o inadimplemento mais a demonstração daquilo que nós tecnicamente chamamos de danos emergentes. A cláusula penal, eu não preciso comprovar o dano. Né? Aqui eu tenho uma diferença prática relevante. A cláusula penal eu não preciso comprovar o dano. Mas, se isso é uma vantagem da cláusula penal, eu tenho uma outra desvantagem, que é a da outra diferença prática que eu referia para vocês. Que no washout, eu não preciso, eu não tenho, na verdade, uma redução judicial. Se nós olhamos muitas vezes os acordos, as decisões sobre o tema, o que nós vamos encontrar é um afastamento, é uma invalidação ou uma não aplicação da cláusula de washout. No entanto, na cláusula penal, meus amigos, pode haver, e mais do que isso, diz o Código Civil, deve haver uma redução equitativa quando e se houver uma de duas hipóteses. Ou o pagamento parcial, o que normalmente não é o nosso caso aqui, mas pode eventualmente acontecer, mas é um pagamento parcial, ou o que nos é mais importante, quando a cláusula penal é excessiva. Por que esse ponto é relevante aqui para nós? Porque, com muita frequência, toda a gama de problemas que eu comentei com vocês são uma tentativa que nós encontramos de solucionar esses problemas, se encontra no quê? Se encontra no aumento de cláusulas penais. Então, eu tenho cláusulas penais de montantes percentuais muito excessivo, porque muitas vezes, com medo das dificuldades próprias do washout, o que eu faço? Eu aumento radicalmente o percentual de cláusula penal. E o resultado na prática é que o juiz, diz o Código Civil, não é que pode, ele deve fazer a redução proporcional quando ocorre um excesso. Então, aqui também, pessoal, nós vamos encontrar uma cláusula de washout que tem uma maior garantia do que tem a cláusula penal, no entanto, tem as fraquezas que eu expus antes. Bom. Perfeito. Eu acho que com isso, Pellens, eu faço, assim, uma primeira análise, tentando mais ou menos esclarecer quais são as semelhanças e diferenças, e posso voltar aqui um pouco para discutir, talvez, quais são as alternativas que nós temos diante dessas dificuldades. Perfeito, Jorge. Inclusive, muitíssimo obrigado pela tua belíssima apresentação. Inclusive, você já respondeu, acredito, aqui duas perguntas, né? Tanto é possível ou comum a execução das duas cláusulas? Acho que ficou muito claro que sim, né? Que elas têm natureza jurídica diferente. Uma busca combater o dano emergente e a outra tem uma natureza meramente punitiva, né? E com relação à abusividade, também é uma pergunta que, claro, quando houver escancarado assim, uma abusividade muito grande, desproporcional, né, também fica a critério do magistrado. Mas, dando seguimento, até porque o nosso tempo está passando, eu acho que o Thiago tem uma outra grande contribuição agora a nos fazer, que é dado esse contexto todo que a gente já tem, né? Inclusive,
ficando mais claro, eu acho, para quem nos ouve, a questão da cláusula do washout, a necessidade de repor esse produto, a necessidade de você ter mecanismos que inibam o descumprimento. Eu acho que é importante a gente fazer agora uma análise mais sistêmica, mais macro da situação, que é o efeito que vem causando, principalmente pelas recentes recuperações judiciais, onde a gente tem também, não só o problema da interpretação da cláusula, mas a gente tem um desafio muito grande, eu diria isso, não só do nosso judiciário, mas também do nosso legislativo, que é a questão da recuperação judicial produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica. Isso vem causando uma insegurança jurídica muito grande. Você faz toda uma operação de compra e venda tratando com uma realidade, que é a pessoa física, e aí lá pelas tantas você tem do dia para a noite uma realidade completamente diferente, você tem uma pessoa jurídica, e então isso evidentemente causa um impacto, uma insegurança jurídica muito grande na cadeia. E o Thiago, eu acho que inclusive recentemente escreveu aí belos artigos, né, Thiago, onde ele aborda esse tema. O próprio André Nassar, presidente da Biob, recentemente numa live que ele participou, ele também referia a preocupação do setor com essa insegurança, inclusive mencionando que para a próxima safra a tendência é de você ter duas operações, uma com alienação fiduciária, aproveitando a nova lei do agro, já as modificações, e outra operação sem alienação, e aí nesse caso, a que tiver alienação vai ter uma precificação, a que não tiver vai ter outra, porque é preciso mensurar e quantificar monetariamente esse risco, e isso é inevitável. Thiago, fica à vontade, o tempo é todo seu, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a todos que participam do webinar. Agradecemos desde já aos amigos e colegas aí que acompanham também o evento nessa sexta-feira. Espero que estejam todos seguros. E eu acho que, enfim, praticamente esgotado o tema em relação à pauta principal dessa discussão, né, que foi muito interessante essa abordagem feita desde o início ali pelo Marcos de retratar um pouquinho dos riscos existentes nesse setor que é tão resiliente, mas ao mesmo tempo é tão vulnerável a tantas circunstâncias, que quando a gente ouve um especialista comentar sobre risco físico, sobre risco de mercado, sobre risco de liquidez, sobre risco de crédito, a gente começa a ter uma dimensão muito maior daquele cenário no qual todos nós estamos envolvidos. Tenho certeza que nós temos produtores rurais que nos assistem agora e que eles têm dúvidas sobre, assim, ok, vocês têm uma visão bastante realista do que está acontecendo por parte do lado do fomentador, e também é necessário ter uma visão sobre aquilo que o produtor vive no dia a dia, né? Os desafios aos quais o produtor está exposto. Então, eu achei muito importante, e eu gostaria de utilizar meu tempo para tratar especificamente de um dos braços dos riscos que o Marcos colocou no início e que a Flávia também explanou na sequência, que é o risco do crédito, né? O risco do crédito antes, que era aquela atividade da empresa de analisar qual é a saúde financeira, qual é a saúde operacional do produtor rural, para entender o tamanho do crédito, qual é o nível de garantias que ela vai exigir desse produtor para que ela possa receber o grão no futuro, ela vem sendo muito impactada hoje, porque nós temos esse fenômeno, né, na sua grande maioria patrocinado por bancas que trabalham num sistema pernicioso de não esclarecer para o produtor rural exatamente quais são os efeitos de uma recuperação judicial da pessoa física, né? Que é o que até compartilhei na caixa de comentários aí o artigo que nós escrevemos, porque a recuperação judicial hoje do produtor rural, ela tem sido um fenômeno que definitivamente vai impactar o sistema de crédito privado no Brasil. Quando eu digo sistema de crédito privado, eu me refiro aqui em toda a cadeia produtiva, tá? Desde o impacto que você tem no início de uma relação
jurídica com o produtor que é financiado para depois entregar o grão, até as operações de armazenagem, as exportações que foram tão corretamente expostas pelos demais colegas, né? Mas o que eu gostaria de focar nesse comentário é que, justamente em relação à recuperação judicial, que hoje tem tomado um volume muito grande, a gente tem aí diversas estatísticas e diversas mídias, né, que estão repercutindo a informação de que as recuperações judiciais podem dobrar, triplicar o número dentro desse ano. É sempre importante a gente dizer que nós estamos vivendo um cenário de pandemia que não necessariamente vai gerar influência para aqueles que vão requerer recuperação judicial amanhã. Nos últimos 2 anos, pelo menos, nós temos visto um número de recuperações judiciais do produtor rural sendo ajuizadas com um desenvolvimento da jurisprudência que tem reconhecido de uma maneira, diria, até tóxica, né, para todo o sistema, direitos que favorecem aqueles que nós chamamos hoje dos situacionistas, né? A gente chama de recuperação judicial situacionista, ou seja, o sujeito foi financiado, ele recebeu crédito, normalmente ele se alavanca na época do plantio, né? Eu recomendo a todos até a leitura de um artigo do André Nassar, que o título é sensacional, ele chama de Onde há vácuo, há oportunismo. Quer dizer, o produtor rural hoje, ele usa a fase eu digo produtor rural, mas obviamente é a estratégia daqueles que criam as teses jurídicas para isso, e não necessariamente o produtor que vai conceber isso dentro de uma estratégia para gerar calote para os fomentadores. Mas, no geral, na época do plantio, o produtor busca financiamento, ele financia maquinário agrícola, ele vai tomar dinheiro em bancos, quer dizer, ele consegue fazer uma alavancagem muito grande. Depois ele tem o período em que ele vai fazer o requerimento de recuperação judicial, muitos deles em segredo de justiça, quer dizer, é um deferimento que os fomentadores vão descobrir lá na frente, depois de 1 ano, quando os armazéns já estão cheios, né? Então, a gente chama de situacionista esse tipo de recuperação judicial por 2 razões. Primeiro, que ela pega pelo fator surpresa, quer dizer, não houve uma mínima renegociação, não houve um mínimo indício de que ele tinha a necessidade de ter algum tipo de análise por parte daquele que fomentou. E segundo, pelo fato de que ele está numa situação simplesmente favorável, porque ele não apresentou documentos que são tratados como essenciais pela lei de recuperação judicial. Quer dizer, a lei de RJ hoje, ela estabelece quais são os documentos que uma empresa, digamos assim, precisa apresentar em juízo na hora de requerer a recuperação. E muitos dos produtores rurais, né, as pessoas físicas, o CPF que hoje faz isso, não tem demonstração de resultado, ele não tem os balanços, quer dizer, ele não tem um histórico contábil para poder justificar ao Poder Judiciário que ele está num momento crítico ou de vulnerabilidade financeira. Porque, no fim do dia, o que o juiz precisa fazer quando recebe uma recuperação judicial é analisar justamente qual é o caráter oportunista ou não desse pedido. Recentemente, houve uma decisão muito importante no Mato Grosso, em que o juiz recebeu a recuperação judicial e não deferiu. Ele disse, antes de deferir, eu quero dar uma olhadinha nos documentos, eu quero ver de que maneira o oficial de justiça pode constatar para mim o que efetivamente foi discutido e de que maneira foi trabalhada, foi planejada essa recuperação judicial. E resultado diferente não houve, a não ser o fato de que ele concluiu severos indícios de fraude. Né? Ele usou essa nomenclatura, ele usou esse termo. Existem mensagens, existem discussões, existem documentos que mostram que a recuperação não se aplica para uma empresa tão sadia como essa. Quer dizer, dá de dar inveja o balanço da empresa quando você olha dentro da recuperação judicial. Obviamente que não é o caso de generalizar. Todo produtor rural, nós concordamos que tem direito a recorrer à RJ. Né? A grande questão é que existem 2 lados de um mesmo problema. Quer dizer, você tem o judiciário hoje, que
na meu ver, né, não é nem uma visão tecnicista do assunto, mas é um judiciário que muitas vezes está deferindo a recuperação judicial baseada no princípio da preservação da empresa, de uma forma lato, quer dizer, eu concedo porque ele está dizendo que tem problema, é uma condição específica, tem alguns posicionamentos do STJ em relação a isso, mas ele se esquece do lado técnico, do lado legal, né, e da necessidade que a gente tem de efetivamente checar, porque é dever do judiciário, e não é uma crítica a isso, mas é dever do magistrado, quando recebe o pedido, certificar-se, até porque ele também está comprometido com a boa-fé dentro do processo, ele precisa de alguma maneira decidir e avaliar aquela circunstância de maneira casuística. Não se pode hoje utilizar um preceito de que o produtor é uma parte sensível na relação e por isso ele teve um problema. Normalmente, quando nós abrimos a petição inicial de uma recuperação judicial do produtor, é sempre um problema de quebra de safra de 2015, de 2016, mas nós vemos também um crescimento na área de plantio que não foi bem planejada, nós vemos um alto índice de endividamento por aquisição. Basta abrir a lista de credores de uma recuperação judicial do produtor rural hoje para se ver bancos, tradings, revendas, empresas que financiam maquinário, né? Esses são os primeiros que aparecem na lista, porque justamente pelo que eu vinha comentando antes, ele buscou todos esses recursos na época do plantio, e quando a colheita começou, começa-se esse despautério, essa é a palavra que eu utilizo para dizer uma recuperação judicial em que pedidos hoje têm sido deferidos ao arrepio da lei, e de uma maneira quase que imoral, quer dizer, supressões de garantias. Ok, a lei de RJ prevê a supressão da garantia real, ou qualquer que seja a garantia, conforme a avaliação e autorização dos credores que estão inseridos na RJ. Né? Mas hoje nós vemos pedidos de supressão já inseridos no plano e que às vezes são decididos sem um consenso, um certo ativismo judicial nesse ponto. E agora, eu diria a todos vocês que em junho de 2020, em pleno junho de 2020, em que todas as empresas, inclusive os produtores rurais, eu falo aqui do setor, estão lutando para garantir uma sustentabilidade dos seus respectivos caixas, essas empresas estão sendo demandadas a efetuar a devolução de grãos que elas arrestaram anos atrás. Quer dizer, eu financiei o produtor, ele deveria me entregar o grão, não entregou, eu precisei executar quando ele não tinha uma RJ, consegui obter esse grão no passado, e hoje, no meio desse caos, dessa calamidade, nós temos decisões determinando que eu devolva 70 mil sacas de soja, 150 mil sacas de soja. O que nos parece completamente controverso em relação a todas as outras decisões que o judiciário vem exarando, que são justamente da questão de, olha, temos que evitar atos de expropriação. Temos muitas decisões recentes nesse momento de pandemia sobre isso. Não, atos de expropriação estão suspensos enquanto perdurar a pandemia, porque é uma ideia de não se sangrar o caixa de ninguém enquanto as pessoas precisam ter a subsistência. Tá? E uma segunda crítica óbvia em relação a isso é a cédula de produto rural, que sempre gozou de uma proteção absoluta em favor do credor. Ela foi concebida como um instrumento efetivo de garantia para o sistema de crédito privado, que hoje vem sendo rasgada, se nós avaliarmos friamente as decisões judiciais relativas à recuperação judicial. Hoje, as empresas estão financiando os produtores situacionistas, que estão se valendo de recuperação judicial, e esses mesmos produtores estão lucrando 2 vezes em cima de um financiamento que eles obtiveram e estão me dando quase que um duplo calote também, porque nós já entregamos o insumo, falo aqui no caso da Fiagro, que hoje atua muito mais na distribuição de insumos do que como uma trading, mas que teve a expectativa de receber o produto, não recebeu, e ainda hoje, dentro da recuperação judicial, tem que entregar novamente o valor que ela já financiou para o produtor. Quer dizer, a CPR, que é um instrumento... Tudo bem, nós temos hoje a lei do agro trouxe uma certa expansão aí para
a CPR, valorizou a CPR, né, estendeu para as questões de beneficiamento, da primeira industrialização, mexeu com a cédula imobiliária rural. Quer dizer, nós temos um lado legislativo que está começando a olhar mais para fomento do crédito, só que também nós andamos na contramão, seja no Poder Judiciário, seja até mesmo em projetos de lei atuais, que insistem em não reconhecer a validade, a preponderância e o prestígio que o fomentador tem que ter quando ele recebe uma CPR emitida pelo produtor rural. Então, de maneira geral, nós temos esse impasse hoje, que nós não só estamos vulneráveis do ponto de vista de financiamento, como hoje todos os fomentadores perderam as suas garantias, o que reflete, evidentemente, no impacto severo do sistema de crédito privado daqui para as próximas safras. Perfeito, Thiago. Excelente a tua manifestação, eu acho que foi cirúrgica, né? E fazendo só um fechamento dessa preocupação, inclusive com relação à CPR e à lei do agro, a própria ministra da Agricultura lamentou muito, né, a ministra Tereza Cristina, de a gente não ter conseguido manter a emenda do deputado Neri Geller na MP do Agro, que fazia uma verdadeira blindagem da operação vinculada à CPR com a recuperação judicial. Realmente foi uma perda de oportunidade lamentável, né? Enfim, mas é o que nós temos. Eu gostaria rapidamente, a gente está avançando, temos várias perguntas aqui também, passar para o Rodrigo Teleche, que é o nosso sócio de reestruturação e insolvência, justamente para linkar com essa finalização do Thiago, e falar um pouquinho sobre os projetos de lei que estão, inclusive a gente tem um PL aí que está para ser votado, inclusive que certamente, embora a origem do projeto alterar a 11.101 por conta da pandemia, a gente não tem dúvida que vai impactar o setor, vai impactar o agro. Então, acho que o Rodrigo, rapidamente, infelizmente o tempo está passando, a gente quer depois também responder algumas perguntas, se puder compartilhar conosco aí a tua impressão aí sobre esses PLs. Fica à vontade, Rodrigo. Legal, obrigado, Fernando. Bom dia a todos, né, especialmente Marcos, Flávia, Thiago, Jorge. Rapidamente, sem mais delongas, eu acho que o Thiago fez um bom apanhado sobre a situação, né, do produtor rural, e acho que tem uma série de outras questões que poderiam ser postas aí. A gente podia discutir um pouquinho mais a tese do STJ, quais são as teses que têm sido levantadas de um lado ou de outro, mas me parece que a gente está num cenário, né, de fato consumado. Ou seja, há sim uma boa propensão das recuperações judiciais dos produtores rurais serem, né, todas elas deferidas à luz do entendimento, né, do Superior Tribunal de Justiça e também de algumas teses jurídicas que foram vencedoras aí ao longo dos últimos anos. Então, esse acho que é o cenário dado. E aqui me parece que o Brasil ele precisa, né, conviver bem com as suas escolhas. E nesse sentido, a gente vive uma certa esquizofrenia existencial, principalmente no lado jurídico. A gente acaba, né, reconhecendo a possibilidade de revisão de determinados contratos, à luz de determinadas teorias, e isso gera um impacto tremendo no mercado de crédito. E depois, na outra ponta, a gente reclama que o Brasil não tem linhas de crédito acessíveis, seja pelo poder público, especialmente pelas empresas privadas. Então, o primeiro ponto aqui é a gente saber que vai ter um impacto, e esse impacto ele vai ser precificado, principalmente no preço das garantias e das exigências e assim por diante. Esse é o cenário dado que já me parece bastante desolador e complicado, né? Principalmente para um setor que precisa do crédito, como é o setor do agronegócio. Agora, se a gente olhar para o que está por vir, me parece apocalíptico esse cenário. Eu não quero aqui ser, né, aquele que traz somente notícias ruins, mas o fato é que o projeto de lei 1397, aqui eu não vou ser tão cortês e cordial como, né, o Jorginho foi, eu vou tentar, né, falar um pouco mal do projeto, porque o projeto, na minha visão, ele é muito ruim, e talvez aqueles que não estejam acompanhando o projeto 1397, ele estabelece, e aí os períodos variam um pouco na Câmara e no Senado, mas hoje o projeto já foi aprovado pela Câmara e está para ser votado no Senado. Ele estabelece mais ou menos uma moratória legal de aproximadamente 120 dias. E sendo que os primeiros 30 dias não há qualquer tipo de requisito de filtro de legitimidade. Ou seja, há uma moratória de 30 dias para todo e qualquer devedor em relação aos seus credores.
Num segundo momento, o projeto estabelece uma possibilidade de negociação preventiva entre o credor, entre o devedor e seus credores. E o filtro aqui de legitimidade é que tenha havido uma queda de 30% do faturamento daquele devedor, de acordo com o último exercício. É o único requisito de legitimidade. A partir desse requisito, ele tem mais 60 dias, ou 90, vai variar um pouco, hoje, se eu não me engano, é 90 no projeto que está no Senado, para negociar com seus credores. O problema, meus caros, é que nesses primeiros 90 dias ou 120, não há nenhum tipo de dever, nenhum tipo de imposição para que o devedor, de fato, procure os seus credores e coloque a eles propostas razoáveis de negociação. Então, há aqui, na minha visão, um calote legal generalizado, um estímulo, usando aqui a nomenclatura da análise econômica, né, para o oportunismo, para que agentes econômicos, seja eles de qualquer natureza, porque a lei também estende aqui o conceito legal de sociedade empresária para todo e qualquer agente econômico, aqui o projeto de lei, ele está trazendo um total desestímulo ao adimplemento contratual. E isso, na minha visão, do ponto de vista sistêmico, é bastante negativo. Então, me parece que estamos aqui diante de um cenário que o Senado ainda não aprovou o projeto, uma série de artigos têm sido publicados, né, principalmente liderados por uma comissão do Dr. Marcelo Sacramone e do Dr. Paulo Furtado, que são juízes de São Paulo, estão liderando um projeto, né, uma discussão contrária a essa espécie de moratória absoluta e irrestrita. E a gente tem que tentar, na medida que o cenário vai ser esse, trabalhar um pouco com os deveres. Eu acho que o Thiago tocou no ponto importante da fraude, do financiamento, e como é que a gente consegue trazer uma discussão que seja um pouco mais séria para dentro da recuperação judicial. E aqui me parece que a imposição de deveres fiduciários para o devedor, aquele que pede recuperação judicial, é essencial. A análise dos últimos meses, como é que ele levou a atividade empresarial dele, é realmente uma espécie de asepsia aqui à recuperação judicial que a gente precisa trazer. O mercado ele vai precificar isso, e se a gente quiser ter um mercado agro desenvolvido e que o crédito continuará sendo outorgado, oferecido aos produtores rurais, mesmo em caso de recuperação judicial, a gente precisa aqui passar uma espécie de fazer uma limpeza ética, moral e jurídica nas recuperações que têm sido feitas. Fernando, rapidamente aqui passei 10 segundos do tempo que tu me passaste, mas eu acho que é um pouco, né, para chamar a atenção desse projeto que é bastante, né, negativo na minha visão e que está para ser aprovado, e talvez muitas pessoas, sequer instituições, sabem que o que já está ruim agora, talvez fique muito pior daqui para frente, pelo menos enquanto durar essa pandemia. Perfeito, Rodrigo. Muitíssimo obrigado. Eu acho que são excelentes reflexões, e ainda há muita coisa a fazer no sentido de alterar esse cenário, porque está na mão do legislativo. Então, há uma oportunidade aí a ser revertida. Agora, é preciso uma atenção especial, é preciso uma reflexão por parte dos parlamentares do risco sistêmico que as votações deles causam, né? Então, eu acho que é uma reflexão muito, muito interessante que tu trouxesse. Eu quero rapidamente aqui passar para o Jorge César, só para complementar a pergunta do Peretti sobre a arbitragem. A Flávia já respondeu aqui, mas o Jorge, como o Jorge é árbitro, também, enfim, tem uma experiência muito grande em arbitragem, um pouco a visão dele sobre esse tema. E aí depois eu quero passar para o Marcos, para finalizar um pouquinho, voltar na questão do washout e do custo. Principalmente, acho que é muito importante a gente falar sobre o viés econômico, o custo desse washout, principalmente quando o navio está lá no porto esperando o embarque, né? Depois eu volto com o Marcos. Então, Jorge, o tempo é seu. Bom, bem rapidamente, para aproveitar e tentar ouvir mais o Marcos, eu acho que uma das alternativas, bom, diante do cenário que nós temos, é bom pensar um pouco fora da caixa, né? Pensar um pouco naquilo que nós não costumamos fazer. E me parece que a arbitragem é, sim, uma das alternativas, especialmente para aquele risco judicial que eu referia no início.
Isso porque a arbitragem tende a ter árbitros que são escolhidos, quer dizer, o juiz é substituído por alguém que é escolhido pelas partes ou por uma determinada Câmara e que tende a ter conhecimento do mercado. Então, em tese, nós vencemos o problema do risco do desconhecimento, né? E isso é uma grande coisa. E o grande problema que nós víamos nas arbitragens dizia respeito aos seus custos, e nesses contratos que nós temos uma margem muito pequena e valores muitas vezes não tão elevados assim, a arbitragem não se sustentaria, então nós nos afastávamos pura e simplesmente essa como uma das alternativas. No entanto, nós temos, eu queria lembrar, em primeiro lugar, nós temos várias câmaras, e não necessariamente câmaras caras, né? Nós temos uma variação muito grande hoje em dia de custos de arbitragem. Nós podemos ter arbitragem com um árbitro apenas, né? O que pode facilitar bastante. Esse árbitro, eventualmente, pode até já ser pré-escolhido no próprio contrato, né? Eu não poria isso como uma espécie de uma imposição de uma das partes, mas sim pode se estabelecer desde logo um determinado grupo de pessoas, por exemplo, um árbitro que tenha que sair da associação X ou Y, ou eu posso previamente determinar quem é esse árbitro se houver um consenso entre as partes. E eu posso ter cláusulas que sejam estabelecidas com limitações de provas, tá? Então, aqui, assim como eu tenho negócio jurídico processual que no CPC, que está iniciando ainda, aqui nós podemos fazer cláusulas que sejam mais voltadas às necessidades do contrato em particular. Então, me parece que nós temos um espaço bem grande para trabalhar com isso. Qual é esse espaço? Me parece que são dois. Ponto 1, o próprio contrato, ou seja, pensarmos em cláusulas diferentes, né, e cláusulas mais voltadas às necessidades concretas que vocês têm, e em segundo lugar, pensar em câmaras que possam eventualmente oferecer procedimentos que sejam mais vinculados às necessidades desses contratos. Então, acho que seriam essas duas ponderações que eu queria fazer, Fernando. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Marcos, eu queria que você comentasse um pouco mais aqui para nós, para dar um fechamento. A gente falou muito da cláusula do washout, eu acho que esse é um ponto sensível, e a gente sabe que a gente tem nos contratos de compra e venda normalmente um período de entrega, que normalmente ele é elástico, e a gente tem por trás disso toda uma logística que precisa ser feita tanto interna até o porto, como depois para o carregamento do navio, enfim, para fora. Gostaria que você falasse rapidamente sobre esse tema, dada a tua experiência, enfim, como você, numa mesa de trading aí, tem a visão do lado, essencialmente, comercial dessa operação. Bom, doutor Fernando, quando uma trade vai estar originando o grão, eu tenho um risco não só também do atraso, o demurge do navio no porto. Hoje o navio Panamax parado, a grosso modo, está tendo uma despesa em torno de $20 mil por dia, tá? Mas também é prática comum no mercado uma estratégia dos exportadores fazerem contratos que nós chamamos de take or pay. Por exemplo, na ferrovia, de Rondonópolis até Santos. A partir do momento que eu tenho um risco de crédito, um default, na minha originação do grão, em Lucas do Rio Verde, no estado da Fiagril, por exemplo, um produtor deixou de cumprir esse contrato de soja. Consequentemente, o exportador, essa soja que ele estaria utilizando para cumprir o seu contrato com a empresa da ferrovia, não vai ter o grão para cumprir o take or pay. Ela vai ter esse prejuízo também. Talvez caiba essa discussão penal disso daí, porque nós falamos do washout apenas a diferença financeira do valor da commodity. Se eu vendi uma soja a 107 e ela foi a R$110, como o Dr. Jorge falou, seriam R$10 o washout, mas eu tenho um risco que o exportador não vai cumprir o seu contrato junto à ferrovia e também, como o Dr. Fernando disse, eu vou ter um atraso para esse meu cumprimento, já que o meu navio está no porto aguardando essa minha soja. Eu vou ter que fazer uma operação de guerra para comprar urgentemente, o mais rápido possível, de um terceiro vendedor, essa soja, para que eu consiga impactar o menos possível esse meu prejuízo do atraso do navio parado. Só pegando um gancho, no mercado internacional, nós temos essas associações
que fazem arbitragem. No caso do milho, do sorgo, do trigo, nós temos a GAFTA. E para oleaginosas, a fósforo. Então, no mercado internacional, quando ocorre uma discussão dessa, nós acionamos as câmaras arbitrais, e a exemplo do Dr. Jorge é um dos árbitros aqui do Brasil que pode estar representando, sendo nomeado para representar, defender os clientes, né? Perfeito. Marcos, muitíssimo obrigado. Eu acho só eu gostaria que o Thiago, eu vi que ele já respondeu ali, mas que comentasse um pouco mais, porque esse tema do Daniel, que o Daniel passou, é extremamente interessante. E o Thiago, como ele está à frente, por exemplo, da FIAGRIL, que trabalha muito com fornecimento de insumos, né, Thiago? Eu acho que é interessante tu trazer um pouco da tua experiência também, sobre o que vocês estão também vislumbrando agora, trazendo um pouco da lei do agro, trazendo um pouco dos cenários que a gente está prospectando sobre a inclusão de seguros, que a gente sabe que é um tema também muito sensível aqui no Brasil, né? O seguro agrícola, ele é o remédio, né? Ou é vacina, digamos assim, mas é mais um remédio na hipótese de inadimplência para quebras e tudo mais. Só que ainda é um tipo de operação que, em alguns casos, se torna bastante onerosa, pode inviabilizar a operação, né? Às vezes a empresa acaba tomando risco, porque voltando de novo naquela nossa discussão, na apresentação do Marcos, sobre os riscos existentes, quer dizer, o que a gente está lidando aqui? É com risco de crédito ou é com risco físico? Se o risco é físico, se é um problema de clima, eu diria que eu acho que nem a praga se pode dizer mais que seria coberto, porque é totalmente previsível, quer dizer, seria uma negligência do produtor ter um problema de praga, mas falar aqui de produtividade decorrente de quebra em razão do clima, você tem sim uma apólice que pode ser contratada para isso, mas como é que fica o risco de crédito, né? Risco de crédito algum se cobre com seguro, quer dizer, se o sujeito produziu e depois defraudou um penhor, se depois eu perdi aquele produto por alguma razão, sobre alguma questão incidental, que seja até a própria recuperação judicial, o seguro aí talvez seja a minha única opção, né? Então, as empresas começam hoje a analisar, tem algo a gente chama de monitoramento hard lá na empresa, que é assim, quais são os casos em que eu efetivamente estou enxergando um risco severo de inadimplência. Quer dizer, aí hoje o que eu faço? Eu tenho uma empresa que vai fazer uma vigilância, não é exatamente vigilância, mas a gente chama de monitoramento ostensivo, e que vai me dizer qual é a qualidade daquele plantio, qual a produtividade estimada, quando é que começou a colher. Quer dizer, para eu poder fazer esse acompanhamento, porque se eu tivesse um seguro, talvez seria muito mais fácil, mas é muito ainda difícil, são poucas as empresas que colocam a apólice do seguro agrícola em massa. Quer dizer, você tem alguns casos específicos, a pergunta do Daniel foi extremamente relevante por isso, porque parece que a gente tem a impressão de que é só virar uma chave. Poxa, eu posso me proteger totalmente com o seguro. Só que as empresas de seguros também, elas são muito hábeis na hora de criar uma apólice que cria as excludentes de cobertura. Então, você tem diversos cenários que aí o seguro pode até se transformar numa despesa e outro risco também, de você não receber amanhã. Eu acho que, de uma maneira bastante superficial, esse meu comentário sobre a questão securitária nessa hipótese. Perfeito. Obrigado, Thiago. Eu acho que valeria agregar que nós estamos cada vez mais avançando também nas tecnologias de monitoramento via satélite, né? Eu acho que esse é um ponto super interessante, porque eles vão permitir também não apenas uma redução no custo do monitoramento, mas como também uma precisão muito maior. A gente sabe o risco que você principalmente que está à frente de uma empresa que revende insumos e faz muita operação de barter, né, Thiago? Você tem aquele custo local, o APR ele tem que ir até a fazenda, ele tinha que tirar foto. Você pega, por exemplo, um laudo de vistoria de lavoura de 10 anos atrás,
Então, hoje você consegue já a tecnologia que ela consegue, inclusive, via satélite, fazer uma medição do estresse hídrico que a planta está sofrendo, né? Então, você tem um grau muito maior. A tendência é que essa tecnologia também, ela venha a contribuir para o barateamento do seguro, né? Então, Fala, Thiago. Está no mudo o teu microfone, Thiago. Eu até ia aqui fazer uma ilustração rápida. Essa pequena mochila que eu tenho na minha mão, ela tem um drone que é capaz de sair daqui da minha sala e viajar 8 quilômetros de distância, se eu quiser. Ela tem uma câmera multiespectral que vai me dizer qual é o relevo da fazenda, qual é a praga que tem ali, vai fazer toda uma análise de sensores, a questão térmica, quer dizer, você tem hoje uma tecnologia de satélites, você tem um certo problema ainda na questão de satélite, porque tem a área cinzenta do Mato Grosso que sofre muita influência, então não é sempre, você precisa monitorar uma fazenda, normalmente esse monitoramento é feito em determinados momentos em que você não consegue. Eu tenho essa tecnologia de drones hoje que está crescendo vertiginosamente, por um custo super baixo para o produtor, quer dizer, sobrevoos que são feitos nas áreas. Na verdade, a gente fala em monitoramento, mas isso também é um serviço extremamente importante para o produtor rural. O produtor rural hoje consegue pagar, eu não sei dizer custos, porque eu uso isso como hobby, mas e paga R$1, R$1.000 a cada 1.000 hectares, eu não sei quanto, ele consegue ter uma análise extremamente profunda daquilo que ele tem, a produtividade, até o espaçamento entre plantas, quer dizer, hoje nós temos um outro cenário, nós temos ferramentas para evitar a inadimplência, a gente só tem que rezar um pouquinho para o clima ajudar. Perfeito, maravilha, Thiago, excelente conclusão. Bom, pessoal, a gente está com o nosso tempo estourado já, enfim, o debate foi, eu acho, excelente, todos também têm compromisso, inclusive quem nos acompanha, né? Então, eu acho que a gente procura respeitar os horários. Eu queria agradecer demais a todos vocês pela disponibilidade do tempo, pelas excelentes contribuições. O nosso evento ele vai ficar disponível nas nossas redes sociais. Depois, para quem não conseguiu acompanhar todo ele, vai estar disponível na íntegra para acompanhar. E mais uma vez, muito obrigado por todos que nos acompanharam também, que prestigiaram o nosso evento. Meu muitíssimo obrigado a todos. Se alguém quer fazer alguma manifestação final. Eu gostaria apenas de agradecer pela oportunidade, fiz excelentes amigos por conta do webinar, tenho um carinho extremo pela região sul do país, com quem eu tenho muitos amigos, né, ali da nossa rotina, e foi um prazer conhecer todos, agradeço aí pelos ensinamentos, e fica aí o convite para o Webinar 2, quem sabe um dia. Perfeito, com certeza, temos tema de sobra aí para seguir na discussão, né, Thiago? Aí, obrigado. Maravilha. Obrigado, pessoal. Então, até o próximo.